Então, através da análise do nosso cotidiano, nós podemos perceber a lei das compensações. Esse modo de ver, é apenas uma via de mão única, nos leva a ter sentimentos de revolta, de irritação, de orgulho ferido, de ansiedade, de cobranças. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade ou por algum problema, é mais comum que nós nos deixemos levar apenas pelas nossas emoções e nós fiquemos focados apenas no problema. E isso nos leva a aumentar cada vez mais o tamanho do problema, ajuda a aumentar cada vez mais o tamanho da dificuldade, ajuda a aumentar cada vez mais o tamanho do sofrimento. Muitas vezes nós queremos combater essa agressividade, mas combater a agressividade não é o caminho. Talvez a afetividade ou a falta de afetividade seja uma das questões mais comuns que nos trazem sofrimentos emocionais. E como nós podemos ter uma melhor compreensão sobre a afetividade e como lidar com esses sofrimentos emocionais? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, pesquisas, ideias. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. E gratidão a você que está chegando agora, está me conhecendo agora, e gratidão a você que já me acompanha através das minhas lives, através dos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é a afetividade e os nossos sofrimentos emocionais. Então, segundo pesquisas que eu fiz, nós percebemos que a afetividade nos permite demonstrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, tanto para as outras pessoas quanto para objetos. E a afetividade está relacionada com as nossas experiências, tanto as experiências agradáveis quanto as experiências desagradáveis. Ou seja, a afetividade ou a falta de afetividade pode nos trazer dor ou prazer. Pode nos trazer satisfação ou insatisfação. Pode nos trazer agrado ou desagrado, alegria ou tristeza. E a afetividade ajuda a melhorar a nossa autoestima. E segundo pesquisas científicas, a afetividade faz com que o nosso corpo físico libere um hormônio que produz em nós a sensação de bem-estar, envolvendo todas as células do nosso corpo físico, como se nós estivéssemos tomando um banho em uma cascata. Sentimos aquela sensação de bem-estar em todo o nosso corpo físico. Então, assistindo a uma aula de um médico e neurocientista, ele disse que o problema com a afetividade parece ser algo comum em todos os seres humanos e que refletem também na nossa vida. Então vejam que eu me incluo nesse processo de aprendizado da afetividade também. E eu estou compartilhando o que eu estou aprendendo e também o que eu preciso aprender. Pois vale salientar que os temas que eu abordo nos meus vídeos servem primeiro para mim. Então, através da análise do nosso cotidiano, nós podemos perceber a lei das compensações. Por exemplo, se nós levamos uma vida com indiferença, sem levar em consideração as dores das outras pessoas, é natural que, pela lei da compensação, nós vamos receber o mesmo tipo de tratamento por parte das pessoas com relação a nós. Mas às vezes nós nem percebemos que essa lei tem mão dupla. E quando nós não percebemos que estamos vivendo em uma via de mão dupla, tendemos a ficar
apenas naquela posição onde nós ficamos cobrando que as outras pessoas atendam às nossas necessidades sem nós termos que retribuir. E quando nós não percebemos a lei da compensação e achamos que essa lei tem apenas uma mão única, ficamos pensando que as outras pessoas estão sendo indiferentes a nós, mas nós não vemos o que levou a isso. Esse modo de ver é apenas uma via de mão única, nos leva a ter sentimentos de revolta, de irritação, de orgulho ferido, de ansiedade, de cobranças. Na situação de cobranças, nós nos colocamos na posição em que as outras pessoas nos devem, que as outras pessoas têm a obrigação de nos atender. E ficamos cobrando apenas pelos nossos direitos, mas muitas vezes nós não paramos para observar se nós cumprimos primeiro com os nossos deveres. E tem uma outra situação também, que quando, por exemplo, nós mesmos nos afastamos da convivência com outras pessoas, pela lei da compensação, tendemos a levar uma vida de solidão, que é uma reação à ação que nós tomamos. Ou seja, é a resposta que o mundo está nos dando pela ação que nós provocamos em algum momento da nossa vida. Um outro exemplo, se nós somos severos ou se nós somos autoritários com relação às outras pessoas, pela lei da compensação, nós também vamos receber esse mesmo tipo de tratamento, onde as pessoas podem nos tratar de forma áspera ou as pessoas podem ser rigorosas para conosco. Por isso é importante nós vermos os dois lados da moeda, porque se nós não estamos gostando do que estamos recebendo na vida ou do mundo, precisamos saber o que nós estamos doando ou o que nós doamos no passado. Porque a vida é como um eco. Se nós não estamos gostando do que nós estamos recebendo, nós precisamos analisar o que nós estamos emitindo. Então eu já trabalhei em ambientes onde eu sofri com pessoas severas e usavam da sua autoridade comigo. E analisando essa situação, incluindo a lei de causa e efeito, percebi que eu também agia da mesma forma e estava recebendo o que eu havia plantado. Ou seja, eu estava sentindo na minha pele o que eu havia feito as outras pessoas sentirem. Então, um outro exemplo é se nós somos pessoas que nos comportamos de forma hostil com os nossos familiares, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, pela lei de compensação, nós vamos conquistar relacionamentos com pessoas que nos tratam com antipatia, com hostilidade. Vamos conquistar relacionamentos com pessoas que não confiam em nós. Porque a vida ou o mundo à nossa volta é como um espelho que reflete o nosso mundo exterior. Então nós vamos ver do lado de fora o mundo que nós temos dentro de nós. Então, um outro exemplo, se por preguiça nós não cumprimos as nossas atividades, nós não realizamos as tarefas que cabem a nós, pela lei da compensação, a tendência é que as pessoas passem a não contar mais conosco para ajudá-las. E aí nós tendemos a ser considerados como pessoas não aptas a realizar algo. Então, mesmo que nós tenhamos o conhecimento, mas não colocamos esse conhecimento em prática, se não colocamos a mão na massa, passamos a ser desconsiderados pelas outras pessoas. E aí nós podemos até chegar num ponto de reclamar por nós estarmos nessa situação. E podemos pensar assim, mas que falta de consideração da outra pessoa. E para superar essa situação, nós precisamos usar da nossa vontade para fazer as coisas que precisam ser feitas.
onde pode ser que nós encontremos coisas que nós não gostamos de fazer. Por exemplo, para eu publicar os meus vídeos, eu reservo um tempo do dia para estudar, reservo um tempo do dia para preparar os roteiros dos meus conteúdos, para só então eu escrever esses conteúdos e poder realizar as lives. E depois das lives, tem a etapa da edição dos meus vídeos, que nem sempre é uma ocupação agradável, porque toma muito tempo. Demora pelo menos umas 6 horas úteis, e eu divido essas 6 horas úteis um pouquinho por dia. Então, além das outras atividades de subir os vídeos no YouTube, no Facebook e no Instagram, tem as outras ferramentas que estão por trás e que me ajudam a divulgar os vídeos. Então eu faço o estudo um pouco por dia, preparo algumas anotações para o conteúdo um pouco por dia, faço a edição de vídeo um pouco por dia. É um pouco por dia porque eu tenho meu trabalho profissional também, que é de onde eu tiro o meu sustento. Então todas essas atividades são necessárias. Fazer as coisas que eu gosto e fazer as coisas que não me agradam muito, como por exemplo, editar vídeos. Mas se eu não fizer, eu não vou ter completado a minha tarefa. Então a nossa tarefa ela é completada através das atividades que nós gostamos e também das atividades que não nos agradam muito. Um outro exemplo que eu já percebi em alguns vídeos que eu assisti é que tem pessoas que gostam de cozinhar, mas não gostam de lavar a louça. Mas lavar a louça também faz parte da tarefa de cozinhar. E eu também vi que em alguns lares, em alguns lugares, há pessoas que cozinham e há outras pessoas que lavam a louça. Mas eu não sei se algumas dessas pessoas que lavam a louça gostam dessa atividade de lavar a louça. Mas certamente ambas as pessoas que cozinham e as pessoas que lavam a louça, gostam de comer. Então sempre na nossa vida nós temos coisas que nós gostamos de fazer e coisas que nós não gostamos tanto de fazer, mas que são necessárias que nós façamos para realizarmos a nossa atividade. Então uma das coisas que o meu pai, já falecido, falava da minha mãe, é que ela não tinha preguiça de fazer as coisas. Então com relação a essa preguiça, que às vezes eu venho procurado me espelhar na minha mãe, para fazer as coisas, para que, senão, a preguiça comece a tomar conta de mim. Porque se a preguiça começar a tomar conta de mim, eu comecei a perceber que as coisas vão acumulando cada vez mais. E a lista de pendências vai aumentando cada vez mais, e aí vai ficando pior. Então, quanto mais preguiça eu tenho, mais pendências eu tenho para resolver depois. Então, quando tem alguma coisa para resolver, é melhor resolver logo. Assim a gente vai tirando essa pendência da lista. E assim os nossos sofrimentos emocionais também vão se diluindo. Temos Shirley Edila, escreveu aqui, gratidão por compartilhar conteúdos maravilhosos. Gratidão a você, Shirley. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. E a minha gratidão por você estar me acompanhando aqui nesse vídeo. Muito obrigado. Então, um outro exemplo que nós podemos dar, se por exemplo, se procurarmos expressar carinho nos nossos gestos, mesmo para com as pessoas que não nos conhecem, pela lei da compensação, nós vamos receber carinho por parte das pessoas que não nos conhecem também. E quando nós realizamos um trabalho bem feito, nós estamos construindo o nosso nível de competência a cada trabalho realizado. Então, existe aquela frase que diz assim, que feito é melhor que perfeito não feito. Nós precisamos fazer bem o que nós conseguimos, com os recursos que nós dispomos e com o tempo que nós temos para fazer.
Então, as atitudes que nós tomamos são resultado da forma como nós estamos pensando, que está relacionada com o nosso nível de consciência. E quando nós expressamos os nossos pensamentos no bem, através de ações no bem, nós estamos, na verdade, exteriorizando o nosso nível de consciência. Então, quando nós plantamos pequenas sementes do bem, em algum momento elas vão germinar e vão dar frutos. Mas se nós não plantarmos o bem, nós não vamos conseguir colher o bem. Se nós queremos colher, por exemplo, maçãs, nós precisamos plantar sementes de maçãs e não plantar cacto. Porque se nós plantarmos cacto, nós não vamos conseguir colher maçã. Nós vamos conseguir colher cacto. Então, é importante que nós analisemos a lei de compensação, não olhando apenas para o resultado, não olhando apenas para os efeitos, não olhando apenas para os problemas, e sim que busquemos pelas causas que nos levou a algum tipo de situação que está fazendo com que nós soframos ou que está nos trazendo felicidade. Então, tanto a felicidade quanto os sofrimentos são resultado de algo que nós realizamos, são resultado de ações que nós realizamos no passado. Então, tudo que nós estamos colhendo agora são resultado das coisas que nós plantamos antes. Conforme nós vamos tendo esse entendimento, os nossos sofrimentos emocionais também vão sendo diluídos. Marlene Guimarães Vieira escreveu: estou sofrendo muito emocionalmente, sem afeto, com depressão e ansiedade, que nada resolve, nem remédios nem terapias. O meu maior sonho é sentir a presença de Deus. A depressão deixa insensível. Olha, muito obrigado por você compartilhar sua experiência conosco, Marlene. Espero que o conteúdo de hoje também ajude, mas cada palavra que eu falo, cada frase que eu falo, tem um conteúdo bastante profundo, então vale a pena assistir outras vezes também esse vídeo. Então vamos trabalhando mais esse assunto e nós vamos conversando através do chat também. Então, por favor, continue escrevendo aqui que eu vou lendo e vou procurando esclarecer gradualmente essas situações. Mas normalmente tudo que nós estamos passando hoje fomos nós mesmos que plantamos. Por isso que é importante nós analisarmos o que nós plantamos. Analisarmos os problemas e buscarmos pela solução e não ficarmos apenas focados nos problemas. Porque se nós ficarmos apenas focados nos problemas, a tendência é nós sentirmos tristeza, amargura, ansiedade, depressão. Então, para que nós possamos sair dessa situação, é importante que nós busquemos cada vez mais por conhecimentos úteis, que sirvam para nós, no nosso dia a dia, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Você comentou aqui que nada resolve, nem remédios, nem terapias, né? Então esse ponto é importante também. É importante continuar com os remédios indicados pelo médico, receitados pelo médico. É importante também continuar com as terapias, mas é importante também buscar por mais conhecimentos úteis e também por autoconhecimento. E procurarmos cada vez mais ampliarmos a nossa visão de vida e não ficarmos apenas focados no problema. Então, espero que gradualmente o conteúdo desse vídeo e o conteúdo dos outros vídeos que eu tenho também disponíveis, aqui no caso do YouTube, você vai poder ver se algo faz sentido para você. E gradualmente você vai procurando aplicar isso na sua vida e gradualmente vai aliviando seus sofrimentos. Então, por exemplo, no YouTube, no Facebook e no Instagram, tem mais de 700 vídeos. Então vale a pena assistir também. Procure assistir os vídeos que te chamarem a atenção. Então todos eles têm um tema, têm um conteúdo, e em cada vídeo eu abordo um tema diferente, abordo um conteúdo diferente. Então eu te convido a assistir também os demais vídeos que eu tenho disponível aqui no YouTube. Aqui você está me acompanhando através do YouTube. Tá, mas muito obrigado, Marlene. Obrigado pelo seu comentário. A Marlene escreveu aqui, verdade. Obrigado, Marlene.
A Teresa Ramos escreveu: Hugo, adoro cozinhar, adoro lavar louças, não tenho preguiça. Mas eu tive que quebrar um ciclo de várias vidas, porque minha mãe sempre obrigava a lavar louças. E eu perguntava: por que tenho que lavar? Porque você é mulher? E eu falava: assim, de jeito nenhum. Eu lavo porque eu tenho que aprender a lavar as louças, deixar tudo limpo. Eu acho que é isso que você quis escrever aqui, né? Mas eu entendi o seu raciocínio. Obrigado, Teresa. É verdade, nós precisamos fazer as coisas porque nós precisamos aprender. E conforme nós vamos aprendendo, os sofrimentos vão deixando de existir. Enquanto que quando nós fazemos por obrigação, nós ainda não estamos tendo aquela compreensão do aprendizado que está embutido em algo que nós realmente precisamos fazer. Às vezes nós precisamos realizar algum dever para ter os nossos direitos, né? Então, existem as compensações. Quando nós lavamos a louça, fica tudo limpinho, como você mesmo comentou aqui, né, Teresa? Então, a recompensa é ver as coisas organizadas, ver as coisas limpinhas. Enquanto que se nós apenas sujarmos as louças e deixarmos na pia, nós vamos ver a pia cada vez mais cheia. E às vezes tem situações que quando nós vamos deixando as louças na pia sem lavar, ela vai acumulando e nós não conseguimos nem chegar na pia para lavar alguma coisa. Às vezes ficamos até sem algum utensílio doméstico que está lá dentro da pia que nós precisamos lavar. Mas é isso mesmo. Então, quanto mais nós realizarmos as atividades que cabem a cada um de nós, nós vamos eliminando, vamos tirando da nossa frente, vamos tirando essa pendência da nossa lista. É importante isso que você comentou também, que você não tem preguiça. Muito bacana. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, Teresa. Então, quanto mais compreensivos e gentis nós formos com relação às outras pessoas, mais nós vamos conquistar a simpatia e também o respeito por parte das outras pessoas com relação a nós. E vamos encontrar mais sentimento de solidariedade, o que nos ajuda a aliviar os nossos sofrimentos emocionais. Enquanto que o pensamento de uma via de mão única vai fazer com que as nossas atitudes sejam apenas em querer receber gentilezas, em querer receber simpatia, querer receber respeito, o que vai nos trazer sofrimentos emocionais. E a rebeldia em aceitar a realidade da lei de compensação aumenta ainda mais os nossos sofrimentos. Então, quanto maior for o nosso nível de consciência, mais nobres vão ser os nossos pensamentos, mais nobre vai ser o nosso caráter, mais nobres vão ser as nossas ações, o que nos leva a ter mais otimismo, mais esperança em um mundo melhor. E conforme nós vamos nos elevando no nosso nível de consciência, começamos a sentir felicidade cada vez que nós fizermos alguém feliz. E esse sentimento de felicidade nos traz uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar é acumulativa. E assim, com o nosso nível de consciência cada vez mais elevado, vamos atrair mais oportunidades preciosas de realizar trabalho do bem em nosso favor e também em favor das outras pessoas. Então, todos os dias nós plantamos algo. E todos os dias nós colhemos algo que nós plantamos, tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas. Se nós estamos colhendo muitas coisas ruins, procuremos focar nas lições que nós estamos tendo a oportunidade de aprender, lembrando da lei de causa e efeito. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade ou por algum problema, é mais comum que nós nos deixemos levar apenas pelas nossas emoções e nós fiquemos focados apenas no problema. E isso nos leva a aumentar cada vez mais o tamanho do problema,
ajuda a aumentar cada vez mais o tamanho da dificuldade, ajuda a aumentar cada vez mais o tamanho do sofrimento. Por isso que, numa situação dessas, nós precisamos envolver o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa consciência, para podermos compreender o problema e buscar por uma solução para aquele problema. Porque quando nós deixamos nos levar apenas pelas emoções, nós vemos o problema e ficamos focados apenas no problema. E nós não vamos conseguir sair dessa situação se nós não buscarmos por mais conhecimentos e também buscarmos pela solução do problema. Um outro ponto importante também que nós precisamos começar a perceber é que na nossa vida nada acontece fora de época, tudo acontece no seu tempo. E se nós estamos esperando colher algo fora de época, provavelmente nós vamos nos frustrar. Então, às vezes, nós encontramos muitas portas fechadas, queremos realizar algo e não conseguimos, essas portas vão se fechando. Então, se nós estamos tendo muitas portas fechadas, com o tempo nós vamos ver que a vida estava nos querendo mostrar que aquelas portas fechadas estavam nos protegendo de lugares onde nós não deveríamos entrar. É importante nós lembrarmos disso, da sabedoria divina e que nada acontece por acaso. À medida em que nós vamos compreendendo isso, os nossos sofrimentos emocionais vão sendo diluídos. Então, nós não precisamos esperar chegar em uma determinada etapa da nossa vida para repensarmos a nossa vida. Ou seja, nós não precisamos chegar a portar uma doença grave para ressignificarmos a nossa vida. Nós podemos parar para analisar nossa própria vida e analisar a vida das outras pessoas para compreender essa lei de compensação e aplicarmos na nossa vida. Quanto mais nós compreendemos essa lei de compensação e quanto mais nós aplicarmos na nossa vida de forma honesta para analisar as causas dos nossos sofrimentos, mais nós vamos encontrar as causas em nós mesmos. Por isso que eu comentei, de forma honesta. Então, a partir daí, nós podemos aliviar ou superar os nossos sofrimentos emocionais através de práticas no bem. Ou seja, podemos praticar o bem naquilo que nos fez errar e aprendermos a lição. Então nós não aprendemos com os erros, aprendemos com o conserto dos erros, aprendemos com a reparação dos erros. Por isso é importante que busquemos, em cada erro que nós cometemos, buscarmos o aprendizado. E assim nós vamos crescendo gradualmente. Se estamos vendo alguém sofrer por não ter tido esse conhecimento da lei de causa e efeito ou da lei de compensação, nós não devemos pensar que ela está sofrendo porque ela mesma plantou isso. E sim, nós devemos procurar ajudar dentro das nossas capacidades, dentro dos nossos conhecimentos. E outro ponto importante é que se a pessoa está próxima de nós, ou tem algum tipo de contato conosco, não é por acaso, porque nós sempre temos algo de bom para oferecer, mesmo que seja apenas um nosso próprio exemplo. Então, um outro ponto importante é que se uma pessoa não está dando afetividade, provavelmente é porque ela não aprendeu a dar afetividade. Provavelmente a pessoa não recebeu a afetividade para poder dar afetividade. Por exemplo, a primeira vez que eu apertei a mão do meu pai foi no dia da minha colação de grau da faculdade. E um outro ponto também, somente depois que eu conheci a minha esposa, que ela me ensinou a abraçar as pessoas da minha família, que eu não fazia isso antes. Então, se nós não aprendemos, nós não sabemos como fazer. Mas a partir do momento que nós temos o aprendizado, nós podemos colocar em prática na nossa vida. Então, o meu pai, por exemplo, com quem eu aprendi muito e que também
eu tenho utilizado esses ensinamentos na minha vida, também passou por um tratamento de câncer e também passou por uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. E quando ele esteve internado no hospital, ele recebeu o cafuné da minha esposa. E ele disse que não sabia que o cafuné era tão bom, senão ele teria feito nas outras pessoas também. Então eu não estou reclamando de não ter recebido esse tipo de afeto, mas sim expondo que quando nós conseguimos dar é porque nós não recebemos, nós não aprendemos. Então eu só tenho a agradecer pelos meus pais terem me dado a vida, terem me ensinado o caráter, a honra, a dignidade, a coragem e outras virtudes que continuam me ajudando no meu fortalecimento interior. E quanto mais nós nos fortalecemos interiormente e quanto mais temos uma visão mais panorâmica da vida, mais facilidade nós temos para superar os nossos sofrimentos emocionais. Então nós provavelmente não aprovamos a violência e até somos contra a violência. Mas quando os nossos interesses pessoais estão envolvidos, o cenário pode mudar. Principalmente quando envolve as pessoas queridas a nós. Porque nós acabamos exigindo, até de forma agressiva, que essa pessoa atenda aos nossos desejos. E a agressividade também é uma forma de violência. A agressividade é um dos instintos animais inferiores que ainda nós carregamos conosco. E que pode ocorrer quando os nossos entes queridos não concordam com as nossas opiniões, não compartilham os mesmos gostos. E aí nós ficamos irritados, ficamos reclamando contra essas pessoas, ficamos reclamando contra a vida. E estamos assim demonstrando a nossa falta de afetividade e não a nossa afetividade. Mas para nós podermos lidar melhor com a nossa agressividade, muitas vezes nós queremos combater essa agressividade. Mas combater a agressividade não é o caminho. Porque quanto mais nós combatemos a agressividade, maior e mais fortalecida ela se torna dentro de nós. Se nós não devemos combater a agressividade, então o que nós devemos fazer? Então, se a agressividade é algo que faz parte de nós, nós precisamos acolher a agressividade, ou seja, reconhecer que ela existe e buscar o entendimento dos gatilhos que disparam a nossa agressividade. Então, talvez o gatilho que dispara a nossa agressividade possa ser uma palavra, um tom de voz, ou quando nós ouvimos alguém abrir a boca, ou quando ouvimos um ruído, ouvimos algum som, ou sentimos algum cheiro, ou temos uma fechada no trânsito, ou quando alguém fura uma fila, etc. Então tem uma série de coisas que podem disparar em nós o gatilho da agressividade. E também pode ser que nós armazenamos essa irritabilidade conosco e acabamos descarregando nas pessoas que nós mais amamos. Descarregamos essa agressividade em objetos que não têm culpa não tem culpa nenhuma por nós estarmos nos sentindo daquela forma. Então nós precisamos descobrir quais são esses gatilhos que disparam a agressividade em nós e começar a fazer o exercício diário de nos vigiar cada vez mais e perceber a nossa reação cada vez que um desses gatilhos acontece. Um outro exercício para nós lidarmos com a nossa agressividade, com a nossa violência, é que nós precisamos compreender que cada um de nós tem uma área que nos interessa mais, que nós temos um ideal que pode ser diferente das outras pessoas. Então, que às vezes não são as mesmas áreas de interesse, ou nós não temos o mesmo ideal que as outras pessoas. Então vamos imaginar que nós gostamos de uma determinada cor e somos apaixonados por essa cor.
Então imaginemos que tudo à nossa volta fosse dessa mesma cor. Tudo mesmo. As portas, as janelas, o piso, os aparelhos eletrônicos. Na própria natureza nós podemos perceber que existem variedades de árvores e mesmo em uma única árvore existem folhas de cores diferentes. Se olharmos as flores, existem vários tipos de flores. Rosas, cravos, violetas, lírios, orquídeas e etc. Cada um com uma cor, cada um com uma tonalidade diferente. E podemos ver também a questão dos frutos. Tem laranjas, limões, maçãs, jacas, cada espécie com uma cor diferente, com um sabor diferente. E cada espécie de fruta amadurece em um tempo diferente do outro. E assim por diante. Então, imaginemos que tudo fosse da mesma cor, da cor que nós mais preferimos. Até mesmo os rios, os animais, provavelmente a vida se transformaria em um tédio. Da mesma forma, se todas as pessoas à nossa volta pensassem da mesma forma como nós e gostassem exatamente das mesmas coisas que nós, rapidamente nós entraríamos em tédio. Então, uma das belezas da vida é a compreensão que existe essa diversidade de pensamentos, que existe essa diversidade de gostos. Então, imagine, por exemplo, se todos gostassem do mesmo tipo de prato e existisse apenas restaurantes com esse tipo de prato no mundo. Iríamos comer a mesma coisa todos os dias, durante todos os anos da nossa vida. Iria ser meio complicado, né? Então, além de percebermos a diversidade de pensamentos, diversidade de gostos, precisamos principalmente perceber o que nós podemos aprender com cada diferença. E a natureza também nos ensina que cada um de nós amadurece em um tempo diferente do outro. Porque cada um de nós está em um nível de evolução de consciência diferente do outro. Porque cada um de nós tem experiências de vida diferente do outro. Então é importante lembrar que Deus não dá cópias. A Matilde Porto escreveu: boa noite, gratidão por esse momento abençoado, Deus te abençoe sempre. Boa noite, Matilde, muito obrigado pelo seu comentário e gratidão a você também, pelo carinho, pelas suas palavras. Deus também te abençoe e abençoe a todos. Muito obrigado, Matilde. E a Matilde também escreveu aqui: já não sei ficar sem essas lives. Se não dá na segunda, vejo depois. Olha que bacana. Muito obrigado, Matilde. Obrigado por me acompanhar também através das minhas lives ou através dos vídeos gravados. Muito obrigado, Matilde. Lucelena Rabelo escreveu: boa noite, professor. Boa noite, Lucelena. Muito obrigado por você estar aqui também. Tá, a Lucelena me chamou de professor, mas todos vocês são meus professores também. A cada comentário que vocês fazem aqui, eu aprendo algo também. Então, muito obrigado. Então, cada comentário que vocês fazem ajuda a enriquecer o conteúdo da live. Então, só tenho a agradecer a vocês por me acompanharem, assistindo, comentando, perguntando. Então, muito obrigado a vocês. Então, existe uma palavra que se chama alteridade, que é a diferença que soma, ao invés da diferença que subtrai. De onde que eu obtive isso? Eu achei muito interessante o título desse livro aqui, não sei se vai dar para ver. A alteridade, a diferença que soma. Achei interessante essa questão, porque quanto mais nós conseguimos compreender a alteridade, mais nós passamos a respeitar as diferenças, mais nós somamos no nosso conhecimento. Nós não precisamos concordar com tudo, mas precisamos respeitar. E o respeito é um dos pontos que denota o nosso nível de humanidade. É algo que vamos desenvolvendo ao longo das nossas vidas e assim nós vamos nos tornando cada vez mais seres humanos. Um outro exercício que nós precisamos fazer para lidarmos com a nossa agressividade, com a nossa violência,
é nós praticarmos o oposto da agressividade, que é a afetividade, a amorosidade. Porque quanto mais praticamos algo, quanto mais pensamos em algo, mais fortalecemos esse algo. Se nós focamos apenas nas nossas imperfeições, apenas nas nossas sombras, nós vamos fortalecer as imperfeições e as sombras, tanto em nós quanto à nossa volta também. Por exemplo, a agressividade, a violência, quanto mais ficarmos pensando nisso, mais nós vamos fortalecer essas situações. Agora, se nós focamos nas virtudes, nós focamos na luz, nós vamos fortalecer essas virtudes e a luz em nós e também à nossa volta. Por exemplo, a afetividade e a amorosidade. Então, se nós não estamos usando da afetividade no nosso dia a dia, pode ser que nós estejamos usando da agressividade, da violência. E a falta de afetividade como ação provoca como reação a falta de afetividade das outras pessoas com relação a nós também. E nós podemos praticar a afetividade nas pequenas atitudes. Isso vale desde um simples cumprimento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um olá, um sorriso. E vale também gestos que nós podemos fazer para ajudar alguém, com coisas simples, com as pequenas coisas da nossa vida, como, por exemplo, ajudar a pegar alguma coisa que caiu no chão, ajudar a carregar algo, alguma sacola, alguma caixa, emprestar um carregador de celular para alguém. Então, nos pequenos gestos, nós podemos ajudar alguém. Podemos utilizar da amorosidade, podemos utilizar da afetividade. E essas são ações que nós podemos tomar que não requerem o envolvimento financeiro, e sim a disponibilização do nosso tempo. Então, que cada um de nós possa ser cada vez mais uma bênção na vida das outras pessoas. E cada vez que nós somos percebidos como uma bênção na vida das outras pessoas, nós estamos praticando a afetividade. E como toda ação tem uma reação, em algum momento nós vamos perceber esses efeitos, que ajudam a melhorar o nosso estado de bem-estar, ajudam a elevar o nosso nível de espiritualidade. E esses efeitos todos são acumulativos, eles vão sendo acumulados no decorrer do tempo. Quanto mais nós praticamos o bem, mais bem-estar nós vamos sentindo, mais espiritualizados nós vamos nos tornando. E podemos encontrar também essas pesquisas de efeitos acumulativos no livro do Dr. Herbert Benson, Medicina Espiritual. Então ele traz algumas pesquisas relacionadas a esses efeitos cumulativos também. Então a melhor sensação de felicidade é quando nós estamos felizes porque nós fizemos alguém feliz. E quanto mais nós percebemos o estado de bem-estar e de espiritualidade, menos sofrimentos emocionais nós vamos ter também. Então, só abrindo um parênteses aqui para um comentário feito pela Marlene, que está sofrendo emocionalmente, sem afeto, com depressão e ansiedade. Então, vale a pena assistir de novo esse vídeo também e, principalmente, vale a pena buscar o que levou a essa situação. Qual foi a situação que te levou a estar sentindo isso que você está passando hoje? É importante identificar esses pontos e, a partir do momento que for identificado, procurar compreender os reais motivos, mas os reais motivos dentro de nós e não fora de nós. E vamos encontrar essas respostas dentro de nós mesmos. Então existem vários vídeos meus comentando, abordando esses assuntos. Então vale a pena também assistir. Então muito obrigado pelo seu comentário também, Marlene. E espero que o conteúdo desse vídeo também tenha te ajudado a
refletir em algum ponto que te chamou a atenção. Espero que algo tenha feito sentido para você. Então, obrigado, Marlene. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então, escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, se teve algo que fez sentido para você, algo que você consegue colocar em prática na sua vida. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam assistir esse vídeo. E também que as plataformas YouTube, Facebook ou Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar esse vídeo. Para você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder mais nenhum vídeo meu. E para você que está assistindo o vídeo aqui no Facebook, também pode ativar o sininho, assim você fica sabendo cada vez que eu entrar ao vivo aqui no Facebook. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero também te ver em todas essas lives. E vale lembrar que todos os dias às 7 horas da manhã nós postamos um vídeo curtinho no Facebook e no Instagram com reflexões para podermos refletir durante o dia, podemos refletir durante a semana, podemos refletir durante a vida e principalmente aplicarmos na nossa vida aquilo que fizer sentido para nós. E assim nós gradualmente vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. Então assim quero aproveitar e te desejar uma boa noite de sono, que ela seja tranquila, serena, reconfortante, revigorante. E que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos, com muita energia, muita paz, muita luz. E que esta noite ela possa se replicar durante as outras noites da semana também. E aproveito para te desejar uma excelente semana, com muitas reflexões, muita paz, muita luz. Então, de novo, muito obrigado por você me acompanhar até o finalzinho aqui da live. Então, assim vamos encerrando mais uma live. Então, muito obrigado. Boa noite.